Paz na terra. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4, versos 32, 34 e 35. Temos constatado que a igreja veio a existir em decorrência da mensagem apostólica pregada e comunicada no poder do Espírito Santo e que ela exercia influência sobre homens e mulheres. Lemos sobre os 3.000 no dia de Pentecostes e sobre os 2.000 provavelmente no dia seguinte, e somos informados de que a igreja continuava a crescer dia a dia. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, verso 47. É como Lucas resume isso em sua história, mas agora devemos examinar essa sociedade, a comunidade de pessoas que veio a existir. Já nos foi dito no capítulo 2 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Eles se reuniam nas casas uns dos outros, comendo pão, conversando sobre estas coisas, orando juntos e, acima de tudo, alegrando-se juntos e louvando a Deus. Isso é a igreja cristã. Não uma poderosa instituição com potentados e poderes e grandes eclesiásticos. Não há nada que se aproxime disso no Novo Testamento. Essas coisas são acréscimos provenientes dos homens e mulheres e dos séculos. Não. Aqui em Atos vemos a igreja cristã. E agora, nesta mensagem, somos levados a lembrar particularmente o caráter desta comunidade, desta sociedade, e o que nos é dito é que todas as coisas lhes eram comuns. É um quadro de maravilhosa paz, um quadro de unidade, um quadro de fraternidade, de comunhão. E o meu desejo é que tentar mostrar a vocês que esta comunhão era em si e por si uma prova do Evangelho, porque nada senão o Evangelho de Cristo sempre produziu e produzirá o estado de coisas que nos é descrito nestes versículos. Mas alguém dirá, isso é uma espécie de comunismo primitivo. É isso que o comunismo produz. Ele iguala as pessoas de modo que elas compartilham todos os seus bens. Em Atos capítulo 4, não vemos nada senão um exemplo de uma fracassada experiência de comunismo. As pessoas repetem essa experiência de tempos em tempos, algumas delas como os levelers ou niveladores, e outros tentaram fazer isso no século XVII, e a única esperança para este mundo nos dias atuais é que aceitemos este princípio de comunismo e compartilhemos tudo dessa maneira. Mas, será que era comunismo? Meu parecer é que não era, e na verdade é espantoso que alguém tenha imaginado que era. Quero tentar mostrar-lhes que era exatamente o oposto do comunismo e de qualquer outro esforço humano para produzir esse tipo de comunidade. Qual é a diferença entre ambos? Bem, há neste relato uma diferença que em si é suficiente para provar a minha tese. Notem que o que aconteceu aqui era inteiramente voluntário, quando no princípio de voluntariedade há na Rússia ou em qualquer outro país comunista. Não há nada de voluntário onde há comunismo. Ele efetua os seus propósitos pelo poder da espada, pela força. Se você o desafiar, você será eliminado. O comunismo eliminou, para usar esse termo terrível, provavelmente mais pessoas até do que o nazismo. Não, esta comunidade cristã era a antítese do comunismo. O comunismo impõe uma igualdade. Aqui há uma igualdade voluntária e um regozijo nisso. Nada era feito com espírito de temor, porque a polícia estava vigiando e você não tinha escolha. Era exatamente o contrário de um sistema imposto. Portanto, é para isso que eu chamo a sua atenção nesta noite do domingo anterior ao dia do Natal. Quando chega o Natal, ano vem, ano vai, homens e as mulheres falam de paz,
Mas o mundo continua dividido e em dificuldades. Vemos problemas na Rodésia, nações se espatifando, relações diplomáticas cortadas, conflitos no Vietnã. Não preciso lembrar a vocês o lamentável catálogo. O mundo está doente e angustiado, rasgado por luta, guerra e derramamento de sangue. Através da sua longa história, a humanidade vem buscando paz, unidade, comunhão e fraternidade. Há muitíssima conversa sobre paz. Instituições são estabelecidas uma após outra. Dão-lhes diferentes nomes, Liga das Nações, uma vez, Nações Unidas outra, porém, tudo isso dá na mesma. O mundo sempre teve esse sonho e sempre fez o máximo para produzir algum tipo de organização que realmente trate do problema da humanidade em conflito. O mundo atual busca paz, como sempre fez, mas é óbvio que o mundo nunca pôde nem poderá produzir isso. Se pudesse, tê-lo-ia feito, entretanto fracassou e está fracassando agora. É contra esse pano de fundo que vamos considerar juntos esta descrição da igreja primitiva. Aqui está justamente aquilo que o mundo tem procurado e não consegue encontrar, e todavia é o que sempre se tem entre os cristãos verdadeiros. Levantemos então a primeira questão, que é óbvia. Por que falta paz no mundo? Por que as nações persistem em suas políticas de derramamento de sangue, de divisão e de construção destes armamentos terríveis? Qual será a explicação? Somos especialmente compelidos a levantar essa questão da hora presente porque os homens e as mulheres, em particular, no fim do século XIX, estavam confiantes em que iam produzir uma condição de paz. Todos aqueles poetas dos períodos intermediário e final da era vitoriana simplesmente expressavam o que todo mundo pensava. Acredito que em toda a história humana nunca houve nada mais patético que a confiança daquela era, fé no parlamento do homem, na Federação Mundial e na Idade do Ouro, que haveria de vir no século XX. Pois bem, enquanto vocês não responderem a essa primeira questão, não têm direito de dar nem um passo adiante. E mais uma vez lhes dou o meu parecer de que só há uma resposta ao problema. É a que vocês encontram neste livro chamado Bíblia. Se eu não tivesse outra razão para crer neste livro, creria nele por ser o único livro que eu conheço que faz um diagnóstico acurado. E é porque o mundo nunca descobriu qual é realmente o seu magno problema que todos os seus esforços de melhoramento falham. Se o seu diagnóstico estiver errado, o seu tratamento estará necessariamente errado. Por isso devemos começar pela explicação bíblica destes problemas. E esta pode ser assim expressa: todos os problemas da humanidade decorrem da sua errônea relação com Deus. Nisso consiste todo o problema. Os estadistas, os representantes das Nações Unidas, estão olhando horizontalmente, como disse alguém. Eles se examinam uns aos outros, esquecidos de Deus, e é por isso que todos os seus esforços são fúteis. O problema não é primariamente entre uma pessoa e outra, é entre a humanidade e Deus. O profeta Isaías faz uma grande declaração que ele repete, e esta é a chave para o problema moderno. Os ímpios não têm paz, disse o Senhor. Isaías 48, verso 22 e 57 e 21. Essa declaração é terrível, mas é veraz. Por mais avançadas, por mais desenvolvidas, por mais cultas, por mais ricas, por mais importantes que as nações sejam, nunca vão conhecer a paz enquanto permanecerem ímpias. E o termo ímpio significa naturalmente estar em errônea relação com Deus. Todos os problemas dos homens e das mulheres resultam do fato de que eles estão num estado de pecado e de rebelião contra Deus. Se vocês examinarem qualquer outra proposta de explicação do estado do mundo, verão que a explicação bíblica nunca é mencionada, e é por isso que todas as tentativas de tratar do problema dão em nada. A verdade acerca dos homens e das mulheres é que eles foram criados para serem teocêntricos. Essa é sua verdadeira natureza e o seu verdadeiro ser. Eles não se criaram a si mesmos, eles não aconteceram pura e simplesmente. Eles não são fruto do acidente ou do acaso. Eles foram criados por Deus e foram feitos de tal maneira que só poderão funcionar verdadeiramente com sucesso e com felicidade enquanto obedecerem às leis de Deus e às leis da sua natureza. Bem, é inútil fazer objeção a isso, tão inútil como fazer objeção ao modo como se faz um relógio. Dando corda,
O meu relógio funciona. Ele funciona de acordo com as leis da sua fabricação. E os seres humanos são exatamente a mesma coisa. Todavia, eles fazem objeção a isso, e é precisamente por isso que entram em dificuldade. Eles estão lutando contra a sua própria constituição, estão lutando contra as leis do seu próprio ser e da sua própria natureza, e daí decorre todo o seu problema. A felicidade dos homens e das mulheres sempre depende da sua relação com Deus. Como alguém que lê a Bíblia pode questionar isso, ultrapassa a minha compreensão. Vemos grandes personagens na Bíblia. Ora, os vemos em desespero, ora em regozijo e felizes. Que é que explica a mudança? Invariavelmente, tem a ver com a sua relação com Deus. Observe um homem como Davi. Leiam alguns dos seus salmos e o verão alegre. Ele exclama para Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Mas depois, no Salmo 51, vocês o verão numa condição de infelicidade e aflição. Ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Que há de errado? Por que a diferença? A explicação é sempre a relação com Deus. Quando ele obedece a Deus, canta o Salmo 23. Quando desobedece e se rebela, desce às profundezas do Salmo 51. Esta é a lei universal que percorre toda a história do Velho Testamento. Dá-se a mesma coisa no Novo Testamento e na história da humanidade em toda parte. O homem nunca foi destinado a ser senhor, e sim servo obediente. Deus é o Senhor, Ele é o dono e o governador do universo, e o homem foi criado para obedecer às suas leis. Se tivesse obedecido, o mundo teria continuado a ser o paraíso e a estar em paz. Mas o homem se rebelou, achando que estava sendo roubado de algo da sua grandeza. Esse foi o pecado original, com o homem começando a ter uma pretensão pessoal, a reivindicar para si o direito de exercer governo, juízo e poder para ordenar os seus interesses. O homem estabelecendo-se como um ser autônomo, não mais reconhecendo o supremo governador da lei final. Todo homem fazendo-se governador e legislador. Noutras palavras, o mundo está em dificuldades porque o homem, em vez de se centralizar em Deus, passou a centralizar-se em si mesmo. E no momento em que aconteceu isso, perdeu a sua felicidade, perdeu tudo. Os homens e as mulheres objetam a fé em Deus, objetam a lei de Deus, não gostam nem do termo lei, e hoje em dia objetam mais que nunca a disciplina. Querem ser livres, dizem eles, livres para ter sua vida a seu modo. Sim, mas desafortunadamente, quanto ao indivíduo, todos os outros indivíduos são exatamente iguais nisso. Todos nós nos tornamos pequenos deuses. Por natureza, todos nós dizemos: por que não tenho o direito de fazer o que quero e o que acho que é melhor? Somos todos egoístas, consideramos a nós mesmos e a mais ninguém. Por isso, há tantos divórcios, causando sofrimento às crianças, e por isso há tanta agonia e dor no mundo atual. É inevitável. As pessoas só pensam no que as vai fazer felizes e dar-lhes prazer. Repito, nunca fomos destinados a governar nós mesmos. Não somos aptos para isso. Não somos suficientemente grandes. Não sabemos o suficiente. Não conseguimos ver o suficiente. Estamos no universo que nos deixa frustrados e, todavia, estamos sempre alegando que podemos governar a nós mesmos. E nos tornamos irritáveis e brigamos com os outros porque, onde todos são irritáveis, só pode haver choque. E, naturalmente, ao nos exaltarmos, observamos os outros e os julgamos. Se achamos que eles são superiores a nós, ficamos com inveja e queremos pô-los abaixo. Dizemos: que direito têm eles de estar lá em cima? Mas se acontecer que nós estamos no alto, desprezamos os outros e dizemos que o lugar deles é embaixo, que eles não têm direito de subir para cá porque não são iguais a nós. O mundo todo está dividido desse jeito. Os homens e as mulheres separam-se uns dos outros de acordo com a sua capacidade, ou de acordo com a cor da sua pele, ou de acordo com a soma de dinheiro que possuem, pela riqueza, pela posição, pela tradição e por 1001 coisas. Às vezes os historiadores reduzem todos os problemas do mundo ao problema de ter e não ter, mas isso é apenas uma manifestação do problema. É tudo consequência dos homens e das mulheres não se enxergarem verdadeiramente,
de se colocarem acima e daí verem os outros em termos da sua própria grandeza. Assim é que o mundo está cheio de inveja e ciúme, de malícia, despeito, amargor e ódio. Os políticos e os estadistas, os filósofos e outros nunca partem da questão fundamental, que é a relação dos homens e das mulheres com Deus. Por isso não há paz, por isso não há companheirismo, por isso não há unidade, por isso há um tal contraste entre o mundo e a igreja primitiva. Contudo, deixe-me passar a um segundo princípio. Já mostrei que a humanidade falha por não entender por que o mundo está como está, mas vejamos o problema de outra maneira. Acaso não choca vocês o fato de que o mundo, em todos os seus esforços para produzir paz, é tragicamente superficial? As pessoas parecem pensar que é muito fácil e por isso ficam surpresas e desapontadas quando fracassam. Elas pensam que basta convocar uma conferência. O Sr. Neville Chamberlain achava que ele só tinha que visitar Hitler e conversar com ele como um homem de negócio à mesa. Parecem pensar que conflito e derramamento de sangue é só problema para a mente. Dizem elas, se tão somente você vir a uma conferência e então, quando puser as cartas na mesa, ou quando expuser os seus argumentos, bem, todas as pessoas razoáveis seguramente vão concordar com as suas propostas. O pobre velho H.G. Wells acreditava que a educação poderia acabar com a guerra. São só os povos primitivos que guerreiam, dizia ele. Povo educado tem muito bom senso. É capaz de pensar e de ver o que está fazendo. É só questão de aplicar calmamente a cabeça aos nossos problemas e perplexidades. Outra característica da maneira não cristã de tentar encontrar a paz é que é sempre negativa. Considerava-se paz como a cessação da guerra. O que se diz é que, se tão somente as nações destruíssem os seus armamentos, haveria paz. Mas a destruição de todas as armas, coisa impossível enquanto existir o homem, de forma alguma produziria paz nos lares ou nas famílias ou entre as classes sociais. Para mim, não há pessoa no mundo cujo ensino é tão oposto à fé cristã como os pacifistas. Refiro-me às pessoas que dizem que se pode parar com a guerra pela aplicação da razão e do ensino. Por que tais pacifistas estão tão errados? Porque eles nunca se aperceberam de que a causa de todo tipo de guerra, seja uma briga entre marido e mulher ou entre outras duas pessoas, toda briga, toda peleja, toda falta de paz e de companheirismo sempre se deve, não à mente errada, e sim ao coração errado. Em última instância, todo o problema está no coração. Bem, eu não estou depreciando a mente quando digo isso, estou simplesmente dizendo que uma verdadeira psicologia da pessoa humana compreende que a mente não é o fator controlador da personalidade. As pessoas são governadas por seu coração. Alguém pode ter grande conhecimento, sabedoria e entendimento, porém, significaria isso que necessariamente essa pessoa vive uma grande vida? Claro está que não. Há algo mais profundo, algo elementar ou essencial dentro de cada um de nós. Costumamos fazer o que condenamos nos outros. Se nos pedem que demos opinião sobre um caso objetivo, podemos emitir um juízo perfeito, mas não aplicamos a mesma sabedoria à nossa própria vida. Por quê? Porque cada um de nós é governado pelo nosso coração. Como a respeito se expressa Tiago? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? E ele responde a sua própria pergunta. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago 4, verso 1. A guerra está dentro de você, desejo, cobiça. O coração é a causa do problema. Ou para dizê-lo de outro modo, e isto também é de suprema importância, o pensamento não cristão nunca pode ver que a paz não é algo que deve ser considerado como objetivo a ser visado diretamente. A paz sempre vem indiretamente. Podemos dizer sobre a paz a mesma coisa que dizemos sobre a felicidade. A última pessoa a ser realmente feliz é a que vive visando felicidade. Se você sair em busca da felicidade, nunca a encontrará. Nunca se deve procurar a felicidade diretamente. E se você não se aperceber disso, errará sobre a felicidade e sobre a paz. Ponha a felicidade ou a paz como sua meta e nunca a atingirá. Assim, a paz é um subproduto de outra coisa, e esta, segundo a Bíblia, é a justiça.
Aqui está de novo uma das proposições fundamentais das Escrituras em geral. Tiago expõe essa questão com muita clareza, parece-me no fim do capítulo 3 da sua epístola. Tratando da questão geral dos conflitos, ele diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. É isso, mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Pura, notem, é isso que ele põe em primeiro lugar. É limpa, reta. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago 3, versos 13 a 18. Tiago está dizendo que se os homens e as mulheres semearem justiça, terão paz, porque a paz é fruto da justiça, da pureza, da santidade, de uma reta relação com Deus e da obediência às suas santas leis e ordens. A tragédia dos estadistas e do mundo sem Cristo é que eles estão sempre tentando semear paz, porém nunca a produzem. Se começarem a semear justiça, terão esperança de paz. Vê-se, pois, que a grande mensagem central da Bíblia é que os homens não estão em paz porque não são justos. Podem ser inteligentes, cultos, sábios, podem progredir no conhecimento científico, mas não há paz. A paz é sempre fruto da justiça. O mundo esqueceu-se de Deus e assim, embora tente encontrar paz, nunca a encontrará. Os líderes do mundo estão tentando reparar os conflitos, estão tentando descobrir uma fórmula, uma conciliação. Eles tomam consigo os seus oficiais e passam o seu tempo tentando produzir uma forma de linguagem que agrade a todos. Porém, o melhor que conseguem fazer é uma espécie de armistício, uma temporária cessação da guerra. O que propugnamos é companheirismo e fraternidade, e isso é coisa do coração, de algo essencial e fundamental, sempre baseado na justiça, na verdade e na santidade de Deus. Existe uma paz possível e ela é descrita no fim do capítulo 4 de Atos. Como então se obtém esta paz? Como vem a existir? Bem, aqui está a minha mensagem de Natal para vocês. Unicamente Cristo pode dar paz. Somente Ele produz companheirismo, comunhão e todas as coisas pelas quais o mundo anseia em vão. A mensagem do Natal é que Ele veio ao mundo para fazer e dar-nos esta paz. Ele é o príncipe da paz. Mas esse não é o único título. Ele é também rei de justiça. Ele sempre o foi, como o salmista, atuando como profeta, descobriu há muito tempo. Disse ele: a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Elas se encontraram nesta pessoa única e bendita, Jesus de Nazaré, que nasceu numa estrebaria de Belém. Seu pequenino corpo foi colocado na manjedoura. E Charles Wesley está certo quando o proclama com estas palavras: salve, ó recém-nascido príncipe da paz, salve o sol da justiça. A justiça e a paz estão sempre juntas. O propósito geral da encarnação do Filho de Deus foi introduzir este reino de paz, do qual ele é o príncipe. Ele o fez por seu ensino e de um modo como ninguém mais o fez. Ensinou os homens e as mulheres a se amarem uns aos outros. Mas ele não ficou só no ensino, e jamais devemos esquecer que só o seu ensino jamais produziria paz, porque, como já vimos, o problema não está na mente, e sim no coração. Ninguém em são juízo pode gostar da guerra, e todavia os homens vão à guerra, contrariamente à sua razão, à sua sabedoria e ao seu entendimento. Não, é preciso algo mais. Como então o príncipe da paz faz a paz? A resposta é dada em todo o Novo Testamento. Ele o faz por sua morte e ressurreição. Esse é o único caminho da paz. A natureza do homem é completamente má. Sua relação com Deus é completamente errônea e é por isso que não há paz. E Cristo veio dar o devido tratamento a esse problema fundamental. Paulo descreve isso da seguinte maneira: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Efésios 2, versos 13 a 17. Cristo fez a paz por meio do sangue da sua cruz. Quer dizer que é só quando contemplamos esta bendita pessoa, quando observamos os seus milagres e damos atenção ao seu soberbo ensino, e acima de tudo, quando contemplamos a cruz, que encontramos a solução dos nossos problemas. Que faz ele na cruz, se é o Filho de Deus? A única resposta é que ele está lá por causa da nossa total pecaminosidade e porque estamos alienados do santo e justo Deus. Ele está lá por causa do nosso completo desvalimento. Ele está lá porque os homens e as mulheres são culpados diante de Deus e estão sob a sua maldição, em vez de sob a sua bênção. É por isso que eles se sentem mal e inquietos, estão em conflito e vivem tentando encontrar algo que não conseguem encontrar. Ele veio para endireitar tudo. É ali na cruz, e só ali, que ele endireita tudo. É ali que vemos que ele nos reconcilia com Deus, nos restaura diante de Deus e provê o nosso perdão. É preciso que os seres humanos, homens ou mulheres, estejam em paz com Deus antes de poderem estar em paz uns com os outros, ou com quem quer que seja. E diz Paulo, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Isso em si já é maravilhoso, mas ele não só proporciona o perdão do meu pecado, porém também me dá nova vida e nova natureza. E como já estive mostrando a vocês, esta é a nossa necessidade fundamental. Não é de instrução que necessitamos, nós a temos sido suficientemente através dos séculos. Os filósofos experimentaram isso, como também os escritores bíblicos, mas o povo não deu ouvidos a isso e não o puseram em prática. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 19. Vocês acham que o mundo só precisa de luz e de instrução? Bem, aí está. Se tão somente o mundo aplicasse isso, seria o paraíso de novo. Aí está o caminho da vida, o modo certo de viver. No entanto, o mundo está como está porque não gosta desta mensagem. Prefere beber e satisfazer o sexo a estudar o Novo Testamento. O mundo realmente despreza Jesus de Nazaré e seu modo de vida, ridiculariza-o. No rádio e na televisão, os homens espertos agradam ao paladar do público. Este quer um pouco de tempero, que acha que está falando na vida cristã. Não quer saber deste cristianismo apertado e estreito. O mundo não está interessado em pureza, justiça e decência, e contudo fica surpreso por estar lutando e não ter paz, tranquilidade e companheirismo. Meus caros amigos, vocês têm que obedecer às leis. Se vocês amam estas coisas, mas vão colher as consequências. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, verso 7. Essa é uma lei absoluta. Os homens e as mulheres precisam de novo coração. Coração que ame a luz e odeie as trevas. Até então nunca terão paz. E em Cristo Jesus isso é possível. Cristo sabia que nós precisamos ser renovados. Ele sabia que precisamos de um novo coração, de uma nova natureza, de uma nova vida. Por isso veio e assumiu a nova humanidade, limpa e purificada. Essa é a mensagem do Natal. E em acréscimo, Cristo nos dá o Espírito Santo. Estas pessoas aqui, em Atos, estavam cheias do Espírito e começaram a portar-se como se portaram, porque o Espírito produz um certo tipo de fruto. O apóstolo Paulo descreve esse fruto em sua epístola aos Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, versos 22 e 23, na NVI. É disso que este velho e beligerante mundo, com a sua infelicidade, com os seus conflitos, dificuldades e agonia, necessita hoje. Não é de instrução, nem de esclarecimento, nem de educação, nem de conferências, consultas e conciliações. Os homens e as mulheres precisam ter uma natureza da qual brote e cresça o fruto do Espírito. É a capacidade de tratar com paciência os outros. Aí está a paz.
E quando estas pessoas de Atos começaram a crer na mensagem, foi isso que aconteceu. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Antes, eles não eram assim, eram briguentos e invejosos. Mas agora, apesar de pertencerem a diferentes nações e de serem por natureza semelhantes ao resto da humanidade, agora estavam ligados, formando um só povo, e então passou a haver admirável entendimento, generosidade, amor e desejo de ajudar. Havia autodoação e sacrifício próprio. Havia paz e companheirismo. Por quê? Porque eram novas pessoas. Não eram pessoas que meramente decidiram adotar e aplicar o ensino de Jesus. Elas nasceram de novo. Foram cheios do Espírito Santo, tiveram nova natureza, novo coração e se admiravam de si mesmas. Isso é cristianismo. É isso que o mundo está tentando em vão fazer. E isso tudo está nesta bendita pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Eis o que acontece. No momento em que os homens e as mulheres nascem de novo, visto que todos eles nascem do mesmo espírito e herdam a mesma natureza, tornam-se um só, num novo e estranho sentido. Quando eles nascem de novo, primeiro se veem de um novo modo. Costumavam pensar muitíssimo em si mesmos e se orgulhavam muito de si mesmos, mas quando nascem de novo, tudo isso muda. Percebem que eram uns tolos cegos e ignorantes, o pior inimigo de si mesmos. Só chegam a conhecer isso quando se defrontam com esta bendita pessoa que foi o bebê nascido na manjedoura em Belém. Vendo-se face a face com ele, eles se humilham e se envergonham. Como Saulo de Tarso, veem que são os maiores pecadores, ficam profundamente abatidos, tornam-se nada. Eles veem o seu egoísmo e o seu egocentrismo, ficam conhecendo a verdade sobre si mesmos pela primeira vez na vida deles. Mas não só têm uma nova vida de si mesmos, também têm uma nova visão dos outros. Veem que todas as outras pessoas são como eles. Essas outras pessoas pensavam que elas estavam certas e que todas as demais estavam erradas. Mas os cristãos agora veem que todo mundo está errado. Todos nós somos tolos e todos nós estamos caídos e desamparados, sem esperança no pó. Eles veem que todos nós somos criaturas, que somos feitos por Deus e destinados a ser como aquele jovem da Palestina, Jesus. Aquela era a vida verdadeira e os cristãos veem que foram destinados a viver daquela maneira, que a vida é grande, grandiosa e gloriosa. Não uma coisa pela qual apenas passamos agarrando o máximo que pudermos e esquecendo todas as demais pessoas. Não, não. As suas ideias passam por uma verdadeira revolução. Os cristãos observam os seus irmãos na fé, homens e mulheres que aqui se encontram como companheiros, e veem que agora todos eles são o que são, não por alguma coisa existente neles, e sim pela graça de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15, verso 10. Portanto, não há nada do que podemos gabar-nos. Haveria? Costumávamos olhar uns aos outros e pensar, será que ele tem mais cérebro do que eu? Será ela melhor do que eu? Será que eles têm mais dinheiro? Como vou conseguir ficar melhor do que eles? Mas agora vemos que todos nós somos paupérrimos, sem nada do que nos gabar, e que somos cristãos juntos. Por quê? Por causa da vida que levamos? Absolutamente não. É porque todos nós somos recebedores da graça de Deus, portanto, toda jactância é descartada. A todos nós foi dada a mesma fortuna, e todos nós somos um, e nos regozijamos no mesmo Salvador. Gostamos de cantar sobre o mesmo Salvador, gostamos de cantar os mesmos cânticos natalinos, os mesmos hinos, gostamos de ler as mesmas escrituras, gostamos de meditar em Cristo, aquele que deixou a glória e se humilhou até a morte na cruz, a fim de que fôssemos enriquecidos. Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, disse Paulo, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. 2 Coríntios 8, verso 9. Quando você canta os mesmos cantos com outros, você se torna um com eles e começa a amá-los e a alegrar-se com eles no mesmo Salvador. Mas, acima de tudo, estas pessoas agora chegaram a ver que a vida em geral é inteiramente diferente do que elas tinham pensado. Elas costumavam pensar que a vida é simplesmente um lugar onde comer, beber e fazer dinheiro e gastá-lo. Dinheiro pode comprar coisas, porém nunca pode comprar felicidade ou paz.
Agora elas começam a ver que esta vida é apenas uma jornada, uma peregrinação e que todos nós não passamos de estrangeiros e peregrinos, viajantes e viajores. Vemos que este mundo é passageiro e que também é um mundo mau, um mundo do qual sempre se pode dizer: mudança vejo em tudo e corrupção. Estamos indo embora dele e ele vai passando, o mundo e seus reis e sua glória. Tudo vai se desvanecendo e quem viver por este mundo é tolo. Assim como o nosso Senhor veio da glória a este mundo, passou por ele e retornou à glória, assim também todos nós somos enviados a este mundo por Deus. Não para permanecer aqui, porém somos destinados a uma gloriosa herança. Fazemos juntos a mesma viagem. Os cristãos são pessoas que dizem em conjunto: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 3, verso 14. Ele partiu antes de nós, foi preparar um lugar para nós. Ele nos disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. João 14, verso 2. Vemos este mundo simplesmente como um lugar de transição. Por que devo ostentar minha riqueza? Porque tenho tantos bens e outros têm tão poucos? Esta vida é apenas temporária. Somos todos um e estamos marchando para o mesmo lar eterno e todos aspiramos à mesma herança gloriosa. Estes cristãos mencionados em Atos foram iluminados e sua atenção fixou-se na glória para a qual se dirigiam e para a qual ele, mediante o Espírito, os estava preparando. Portanto, é inevitável que fosse o coração e a alma dos que criam, e que nenhum deles dissesse que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Eles sabiam que o seu Senhor estava preparando um lugar para eles, e por isso, em vez de ficar olhando uns para os outros e se encherem de ciúme, inveja ou descaso, olhavam uns para os outros e se amavam uns aos outros. Eles pertenciam ao mesmo Deus, ao mesmo Pai, ao mesmo Salvador. Estavam indo em pós do mesmo país e seriam co-herdeiros e participantes da mesma grandiosa herança. Era certo dizer daqueles crentes no princípio, como é certo agora. Através da noite de dúvida e pesar, avante vai a caravana peregrina, entoando canções de ansiosa expectação, marchando alegre para a terra prometida. Bernard Ingemann, versão inglesa de Sabine Daring e Gould. Eles tinham um só pensamento, uma só fé, uma só alegria e uma só gloriosa, bendita e eterna esperança que nunca poderá falhar. Quando será que este velho e triste mundo vai começar a dar atenção a esta mensagem? Ouçam. Mas, com os ais do pecado e dos conflitos, o mundo vem sofrendo há muito tempo. Sob a área dos anjos já rolaram 2000 anos de males e de erros, e o homem guerreando com o homem. Não escuta o cântico de amor que eles nos trazem. Fazei calar o ruído, ó vós, homens de briga, e ouvi o cântico dos anjos. Que é que eles estão cantando? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2, verso 14. Pois vede, os dias passam velozmente, pelos bardos profetas prenunciados, quando os ciclos dos anos incessantes fazem girar consigo a idade de ouro, quando por sobre a terra toda a paz, seu antigo esplendor suas asas abre, quando o mundo de volta envia o canto que agora os anjos cantam. Edmundo Hamilton Sears. Comecemos a cantar. Preparemo-nos, façamos o ensaio. Todos os que nele cremos, juntemo-nos e comecemos a entoar o cântico agora.